Vamos falar de coisa séria? Então vem com Iago Tavares na defesa do povo. Eu tenho recebido diversas mensagens me perguntando, me indagando a respeito do compartilhamento do conteúdo do canal. Posso fazer cortes? Você se importa? Você autoriza a fazer cortes? E por que o pessoal tem mandado essas mensagens? Eu fui apurar, fui perguntar e descobri que alguns canais de defesa do consumidor têm colocado em letras garrafais, ostensivas e muitas vezes até intimidatórias que qualquer reprodução do conteúdo sem autorização seria passível de medidas legais, cíveis, criminais, enfim, um nítido desincentivo a fazer corte, a pegar um conteúdo, compartilhar, a fazer os famosos reacts. Bom, pessoal, eu respeito a opinião de cada um, sobretudo porque iniciei agora, mais formalmente, não é? Esse quadro de defesa do consumidor. Nós estreamos no dia 18 de agosto no SBT. Então, não faz tanto tempo assim. 18 de agosto de 2025. Então, eu sou recente nessa função de defender o consumidor na televisão, na internet, postando também na internet. Mas já tinha feito essas defesas aí algumas vezes e de maneira muito rígida desde o meu tempo de faculdade. Um dia eu vou compartilhar com vocês que eu tenho gravado isso daí, coisa de estudante de direito, né? Estudante de direito dizem que é pior do que advogado. E eu falo, eu era mesmo, viu? Eu acho que eu era até mais encardido enquanto estudante do que propriamente enquanto advogado, porque quando a gente está estudando lá, a gente tem toda aquela emoção, aquela energia, tudo mais. Não que a gente deixe de ter depois que se forma, não é isso. Mas a emoção do estudante de direito de arranjar uma briga, arranjar uma encrenca em nome da justiça, em nome da boa aplicação do direito, não tem preço. É muito diferente do tempo de estudante para o tempo de profissional, mesmo com alguns anos aí de experiência, como eu estou completando aí 9 anos de experiência na advocacia. Mas enfim, voltando ao assunto dos cortes. O que que eu vejo disso daí, tá? Eu vejo o seguinte, eu sempre falo que problema qualquer um pode ter. A grande questão é como as empresas, como quem está sendo reclamado aqui na defesa do povo lida com os problemas. E isso fica muito nítido, porque nós tivemos empresas que receberam a reportagem muito bem, e eu tenho certeza que o consumidor assistindo pensa: poxa, essa empresa teve um problema, mas ela resolve, ela vai em busca da solução. Foram educados, foram gentis, poxa, faria negócio com essa empresa. E tivemos outras empresas que se comportavam muito mal, que por suas próprias atitudes mostraram não ter o mínimo respeito ao consumidor, à legislação, às boas práticas. E isso, claro, fica sob o crivo, sobre a análise de cada um. Pois bem, por que que eu falo tudo isso? Porque essa questão de mostrar se a empresa é boa ou não, se o local onde o consumidor vai comprar, adquirir seus produtos ou serviços é bom ou não, é um interesse social, é um interesse da sociedade. É o que eu sempre falo quando alegam, sobretudo, o direito de imagem. Então, eu não quero aparecer. Mas veja, você não está aparecendo, você, no caso, eu digo o lojista, a pessoa da empresa, o representante, o preposto da empresa reclamada,
não está aparecendo na reportagem na qualidade de pessoa física. Ninguém está, com todo respeito, é claro, mas interessado na pessoa física do funcionário, do gerente da empresa. Não é isso. A gente está interessado em resolver a questão com a empresa, mas não tem como a gente falar com um robô. Então precisamos falar com um ator humano ali, mas que está na qualidade de representante daquele CNPJ para resolver a situação. Pois bem, me parece um tanto quanto contraditório eu ir com a reportagem e jamais borrar qualquer rosto, que nunca foi borrado aqui na Defesa do Povo, o rosto de consumidores e também o rosto de representantes das empresas. Sempre foi exibido, porque a gente sabe que o interesse é jornalístico e há um interesse coletivo na situação que está sendo discutida ali, que é o respeito ao consumidor, o respeito às boas práticas consumeristas. E aí, esse mesmo discurso, eu acredito que seja contraditório a pessoa não permitir que terceiros, que outras pessoas façam análise, critiquem até, elogiem, e utilizem trechos dessas reportagens para fazer tais comentários. Porque, do mesmo modo que a pessoa lá da loja, que talvez não quisesse aparecer, e está aparecendo em nome de um interesse maior, que é o interesse da sociedade, em saber quais empresas respeitam de fato o consumidor e quais outras não respeitam, há um interesse maior também da sociedade em saber essas reportagens, em obter informações dessas reportagens, e muitas vezes acabam sendo obtidas por meio de cortes, por meio de reacts em outros canais que pegam o conteúdo e vejam uma coisa. Ah, mas poderia distorcer a questão, poderia dizer o que não foi dito. Bom, daí é uma responsabilização a posteriori, uma responsabilização depois. Poxa, está caluniando, está difamando, com certeza, mas isso a gente tem que ser muito rígido na preservação da nossa reputação. Ninguém tem o direito de ferir a nossa honra, ferir a nossa reputação com mentira, com calúnia, com inverdade. Isso é uma coisa. Agora, para mim, isso se equipara a uma censura prévia, de você não querer que a outra pessoa faça comentários, não é? Utilize trechos das suas reportagens para comentários, para reações, para mesmo que para engajamento. Poxa, para mim é uma honra. Quem quiser fazer corte da Defesa do Povo, é uma honra. Está divulgando a causa da defesa do consumidor, está contribuindo aí para uma sociedade melhor, porque está divulgando o nosso trabalho, está divulgando a matéria que foi feita, está divulgando qual empresa é boa, qual empresa que não é boa. É uma função social. A gente, quando pensou no quadro, pensou justamente para ajudar as pessoas. Quando eu elaborei o projeto do quadro, elaborei para ajudar as pessoas. Então não faria sentido para mim querer proibir, querer intimidar as pessoas de postarem, ainda que trechos do meu quadro, contanto, obviamente, que duas coisas. Primeiro, que pode ser educado de citar a fonte. Poderia citar, olha, é no canal Defesa do Povo, é o canal Iago Tavares Defesa do Povo, @ Iago Tavares TV, é um quadro exibido no SBT, tudo mais. Isso poderia ser educado em fazer. Mas se não fizer também, não acho que é o fim do mundo, só pegar o trecho e botar lá. Eu não ligo, de verdade. Agora, eu querer proibir as pessoas de fazer isso
Enfim, me parece, dada esse tipo de reportagem, eu vejo com muita diferença entre isso e uma coisa, um filme lá de Hollywood. Eu não me sinto um ator de Hollywood. Você pegar filme, tem direito autoral envolvido, é uma obra protegida por direito autoral e você não pode pegar um filme, você consegue colocar trechos pequenos, para fazer comentários, para fazer críticas, elogios, e isso a legislação autoriza. Vamos pegar, por exemplo, as emissoras de TV, às vezes, o SBT não, o SBT é paz e amor, mas todo mundo conhece a verdadeira saga entre Globo e Record. Vocês já viram pegar reportagem da Record exibindo trecho de reportagem da Globo para fazer crítica, para tecer comentários muitas vezes duros e vice-versa também. Então não há problema nenhum. Veja, a sociedade, quando você voluntariamente, eu digo, por sua própria vontade, não é? Quis fazer algo para aparecer, e aparecer sem nenhum sentido depreciativo, não, pelo contrário. O quadro Defesa do Povo está na televisão, está na internet, então eu estou aparecendo. Eu sei que eu estou sendo um alvo mais fácil de elogios e críticas. Eu tenho que saber ponderar. Compete a mim, claro, ter a maturidade para agradecer pelos elogios e ouvir as críticas atentamente, claro, buscar melhorar naquilo que achar conveniente e naquilo que achar que não tem cabimento, agradecer também e bola para frente. Ah, a pessoa foi sem educação, eu sou mais educado ainda. A pessoa fica envergonhada até. Agora, se eventualmente, nunca aconteceu, mas se alguém passasse do ponto para comigo, alguma coisa, inventasse uma grande mentira, pode ter certeza que o rigor da lei vai ser aplicado. Agora, como isso nunca aconteceu, eu não posso impedir as pessoas de fazerem cortes daquilo que é tornado público na internet. Pelo contrário, eu entendo que o corte fomenta ainda mais o quadro, fomenta mais o nosso trabalho, porque as pessoas vão ver o corte e podem elogiar, podem criticar, acontece muito. Repórter folgado, é, quem que eles pensam que é, quem jornalista pensa que é para fazer alguma coisa, enfim, mas são comentários tão rasos que a própria pessoa que está comentando isso, o próprio hater, ele deveria ter vergonha de si próprio. Então eu não apago o comentário negativo, pelo contrário, eu mantenho lá e eu faço questão que as pessoas observem quem são os haters. Normalmente são fakes, são pessoas que não expõem a própria cara porque tem vergonha de si próprias. E digo mais, a pessoa para perder o tempo dela para criticar o outro é porque ela viu no outro uma coisa que incomodou muito ela, que senão ela não faria isso. Então, eu não tenho problema nenhum em relação a alguém pegar corte e eventualmente ser criticado. Às vezes uma frase ou outra pode ficar fora de contexto? Pode. A gente faz reportagem, às vezes de até 1 hora, versão estendida. Aqui estamos conversando alguns minutos. Pode ficar uma coisa meio desencontrada. Mas até as coisas meio desencontradas podem despertar nos outros a curiosidade de conhecer melhor o trabalho, de assistir o quadro no SBT, de assistir o quadro no YouTube e de tirar suas próprias conclusões. Muitas vezes recebemos comentários, tanto públicos quanto privados, de pessoas falando: achei que esse daí fosse um barraqueiro, fosse baixo nível, fosse isso, fosse aquilo, e me surpreendi. Então, muita gente às vezes vê com desdém no começo, mas quando para analisar, quando para conhecer, muda a opinião. Então, o corte só fortalece. Agora,
para mim, me parece incongruente a pessoa fomentar a questão de que não há realmente direito de imagem, porque veja uma coisa, o que que a pessoa, vamos explicar essa questão também. O que que as pessoas confundem muito? Direito de imagem é onde há o direito de imagem, quando se assina aqueles termos lá de direito de imagem, que autoriza a sua imagem e tal. É para fins comerciais. Então, ninguém pode pegar a sua imagem e associar a uma marca, a um produto, sem a sua permissão. Porque não necessariamente você está endossando, você está fazendo propaganda daquele produto, você apoia aquele produto, apoia aquela marca. Isso sim. Agora, o pessoal faz toda uma confusão aí, é super comum a mesma coisa, falar, eu não autorizo o uso da minha imagem. Veja, a reportagem, ela está ocorrendo. Então, mas eu estou passando na calçada e vou ser filmado lá no fundo? Vai. Pode olhar em qualquer emissora de televisão, em qualquer canal aí de YouTube, ninguém vai ficar borrando as pessoas ali que estão ao redor, as pessoas que estão passando, porque se trata do dia a dia, se trata da representação verdadeira do cotidiano. Agora, a imagem da pessoa que a gente está conversando, ela não importa tanto, com todo respeito, sem ser desrespeitoso, estou falando em termos técnicos aqui, jurídicos, apesar de uma linguagem simples, estamos conversando, mas ela não tem tanto valor assim quanto o interesse social em saber se aquela empresa respeita ou não o consumidor. Então, por isso que a gente filma as pessoas. Pois bem, se a gente faz isso, como que a gente mesmo agora não vai querer ser filmado também, vamos chamar assim? Não é filmado, mas como que a gente vai querer que não reproduzam o nosso conteúdo no sentido de querer informar melhor as pessoas? É diferente pegar o episódio inteiro, porque veja, todo mundo sabe que o canal da Defesa do Povo é o canal Iago Tavares Defesa do Povo. Não é para pegar, obviamente, o episódio inteiro e repostar numa conta do YouTube. Poxa, sem nenhuma criatividade, a pessoa duplicou. Sabe o que o YouTube vai fazer? Ele não vai entregar nada, porque ele vai perceber que o vídeo está duplicado, ele só vai entregar do nosso canal e não vai entregar do canal dessa pessoa. Vai ficar um peso morto aí. Agora, se a pessoa pega esse vídeo e quer reagir, seja para elogiar, seja para criticar também, porque nós estamos sujeitos a críticas, poxa, há um direito à liberdade de expressão. E isso me assusta ainda mais, porque eu vi que tem canal que faz reacts de audiências judiciais. Então coloca a audiência judicial para comentar, para informar as pessoas sobre como se dá uma audiência, o que é uma coisa legal, porque veja, muita gente não conhece, não sabe como é uma dinâmica de audiência. A gente que é advogado está acostumado mais com isso. Agora, as pessoas que nunca participaram, que não têm ideia, não sabem exatamente como é que funciona uma audiência judicial. Então, é um trabalho de informar. Mas veja, a audiência, até onde eu vi 2 vídeos disso daí, a pessoa também não estava participando da audiência. Então, nitidamente, pegou a audiência no site, né, no sistema do tribunal e efetuou a postagem, reagindo à audiência. E imagino até que sem pedir autorização aos envolvidos. Porque, veja, o processo, ele é público, via de regra, um processo judicial. Há uma discussão aí muito forte de que o processo é público, mas não precisa necessariamente ser publicizado, que é diferente. Ser público
estar disponível para acesso, e ser publicizado, que é fomentar o acesso. São coisas distintas. Mas eu considero um trabalho bem feito, contanto que as pessoas envolvidas aí na audiência autorizem, não é, a publicização da questão. Não vejo mal nenhum. Agora, me parece muito contraditório publicizar uma audiência da qual não participou, então pegou carona lá, e reclamar de quem está pegando carona no seu trabalho, vamos chamar assim, mas na maioria das vezes, os cortes que são feitos são para fomentar, são para engajar mais, são para aplaudir o trabalho que é feito. Então imagina a infelicidade de um fã descobrindo que não pode fazer corte porque a pessoa não autoriza, não quer. Enfim, cada um, eu acho que tem que ser respeitado também. Ah, falou que não quer? Faz. Não, não tem por que também ficar teimando. Só me parece uma coisa bem contraditória. Mas eu respeito a opinião de cada um, respeito as decisões que cada um toma, porque cada um sabe de si. Agora, no canal Defesa do Povo, todos os cortes são autorizados. Se você quer começar a fazer corte, pode pegar o que achar legal aí dos nossos vídeos. Temos material aí bastante de sobra, já estamos avançando bastante aí na produção dos conteúdos. Então, se você acha interessante algum conteúdo, é só fazer o corte, não precisa pedir autorização. Se quiser fazer a gentileza de colocar o arroba aí, Iago Tavares TV, Iago Tavares Defesa do Povo, fique à vontade. Se não quiser fazer, se esquecer de fazer isso daí também, paciência, também pode fazer o corte do mesmo jeito, porque a ideia nossa é divulgar o trabalho, é plantar uma semente para uma sociedade melhor. E a gente acredita que quanto mais agentes propagadores, mais a nossa ideia vai ser conhecida, respeitada e admirada. E até os haters que criticam promovem também, porque engajam nos comentários e provocam uma discussão. Então as coisas são mais ou menos assim de hater. É repórter folgado, se fosse minha loja, iria ver. Iria ver? Quem iria ver é quem desrespeita a gente, que todas as empresas que receberam mal a gente, eu percebi que se arrependeram muito. Toda empresa que começou causando tal, depois conserta, mas eu já percebi que elas viram a burrada que fizeram. Então, pessoal, quem quiser compartilhar corte, pode compartilhar. Eu fiz esse vídeo aqui porque estava recebendo muitas mensagens, estou recebendo muitas mensagens perguntando a respeito desses cortes, perguntando a minha opinião. Então, está aí. Outros canais que falem por si, eu não falo pelos outros, eu falo por mim. Aqui da Defesa do Povo, autorizado o corte, e não só autorizado, incentivado. Façam à vontade, vai ser um prazer. Quer falar bem? Agradeço. Quer falar mal? Pode falar também, porque você vai ajudar a divulgar a gente. E quem conhece o nosso trabalho, quem para assistir, vê que a gente tem educação, que a gente tem conhecimento e que a gente tem humildade. Isso é muito importante para crescer a cada dia e é o que tem feito o nosso crescimento. Em pouco mais de 4 meses, já atingimos 2 milhões de visualizações aqui no YouTube. É bastante. Eu sei que tem canais aí muito maiores, mas se a gente for sempre ficar se comparando com o Elon Musk, o Bill Gates, a gente nunca vai ser feliz. Vai ter sempre gente bem maior que a gente. Então, eu acho que a felicidade está em comemorar cada conquista que muitas vezes a gente acha que é pequena, mas não é não.
junta 2 milhões de pessoas para ver quantos eventos, quantos shows no Brasil já juntaram, já reuniram 2 milhões de pessoas. É um raciocínio aí a se fazer. Pessoal, muito obrigado você que ficou até agora. Eu acho que já deve ser inscrito no canal, mas dá uma olhada. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque vem muito mais coisa por aí. E se você quer fazer corte, fique à vontade. Você não é bobo, Iago Tavares, na defesa do povo.